Bom dia, Jaque. Então, vamos dar continuidade ao estudo. Agora, o item 256 do capítulo 24, ainda sobre o capítulo da identidade dos espíritos, e o subtítulo aqui é Provas Possíveis de Identidade. Então, as provas possíveis da identidade dos espíritos. Pode ler para nós, Eloni, o 256? Sim. 256, da identidade dos espíritos. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de suas personalidades se apagam. De certo modo, na uniformidade da perfeição, nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências corporais efêmeras por que passaram, é coisa absolutamente insignificante. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias por simpatia. De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter galgado as fileiras mais altas, e se o compararmos ao número tão restrito dos homens que hão deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós. Porém, como de nomes precisamos para fixarmos as nossas ideias, podem eles tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. É assim que os nossos anjos guardiães se fazem as mais das vezes conhecer pelo nome de um dos santos que veneramos, e geralmente pelo daquele que nos inspira mais simpatia. Segue-se daí que se o anjo guardião de uma pessoa se dá como São Pedro, por exemplo, ela nenhuma prova material pode ter de que seja exatamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele, como um espírito desconhecido, inteiramente, mas pertencente à família de espíritos que faz parte São Pedro. Segue-se ainda que seja qual for o nome sob que alguém invoque o seu anjo guardião, este acudirá ao apelo que lhe é dirigido, porque o que o atrai é o pensamento, sendo-lhe indiferente o nome. Paramos ou continuamos, Samarino? É bem extenso. Vamos continuar, porque senão, quando o assunto é mais ou menos muito semelhante, a gente vai acabar daí no comentar uma parte e comentando o outro. Pode terminar todo o item ali, daí depois a gente comenta. Tá bem. O mesmo ocorre todas as vezes que um espírito superior se comunica espontaneamente, sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, há presunção de ser o próprio. E em todos os casos, se pode dizer que se não é ele, é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado seu. Em resumo, a questão de nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita. O caso muda de figura quando um espírito de ordem inferior se adorna com um nome respeitável, para que suas palavras mereçam crédito, e este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiada contra semelhantes substituições. Graças a esses nomes de empréstimo e, sobretudo, com o auxílio da fascinação, é que alguns espíritos sistemáticos, mais orgulhosos do que sábios,
procuram tornar aceitas as mais ridículas ideias. A questão da identidade é, pois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente, sem maiores consequências. Os espíritos superiores formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades nos são, com exceções raras, desconhecidas. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro ou Paulo. Deve ele ser julgado pela sua qualidade, e não pelas suas insígnias. Se um vinho é mau, não será a etiqueta que o tornará melhor. Outro tanto já não sucede com as comunicações íntimas, porque aí é o indivíduo, a sua pessoa mesma, que nos interessa. Muito razoável, portanto, é que nessas circunstâncias procuremos certificar-nos de que o espírito que atende ao nosso chamado é realmente aquele que desejamos. Então, assim, foi longo, mas daí já temos bastante conteúdo para a gente conversar. Bom dia, dona Sandra, seu Júlio. Bom Tudo bom? dia. Não sei se o seu Adão está por aí, não aparece ali, né? Hoje não está. Tá bom. Então, nós estamos ainda estudando quanto à identidade dos espíritos. Então, aqui nós temos as provas da identidade. Se é possível a gente provar a identidade também, além de possível, aqui ele nos deixa bem claro se quanto à necessidade de identificar o espírito, como é que funciona, como que é a relação esses espíritos superiores. E, então, quando a gente recebe orientações, e qual é a nossa preocupação? Aí vamos ver quando ele assina embaixo uma comunicação, qual é a importância que isso vai ter para nós. Então, é mais ou menos por aí que vai a nossa reflexão de hoje. Alguém pode ter pego algum outro nuance importante aí, algo que queira também colocar para a gente conversar, para a gente refletir sobre o assunto, porque aqui nós estamos, então a gente pega o texto, daí cada um com seus pensamentos reflete e vão trocando ideias. Então, daí, nesse conjunto, nessa troca de ideia, nós trocamos conhecimentos, percepções, sentimentos, o que a gente sentiu também. O que me tocou foi aquilo ali, por isso, por aquilo. Então, vamos, aí nós podermos, no conjunto, sair com uma instrução melhor. Quem gostaria de colocar algo que viu ou sentiu aqui nesse texto aqui que lhe chamou a atenção? Ou a dúvida também, né? Porque nós... Sim, acho que eu lendo aqui no início, ele fala que dos espíritos superiores pode se apresentar um dizendo que Pedro ou Paulo, os apóstolos, e ser um do grupo dele. Achei muito interessante isso. A gente às vezes esquece que tem uma reunião de mesmas características que podem não ser exatamente aquele, mas que tem as mesmas qualidades. Porque a gente sabe que muitos centros do Brasil inteiro, às vezes, estão trabalhando no mesmo momento e recebem a comunicação, por exemplo, de Bezerra de Menezes. Então, daí se explica por que está em vários lugares, né? São espíritos representantes do mesmo grupo, da mesma elevação. Alguém mais? Alguma colocação aí? Qual é a Celoninha já colocou esse ponto importante aí, o que viram de importante, ou surgiu alguma dúvida na leitura? Alguém sabe me dizer que eu, como ouvi ou li alguma coisa, eu sei o conteúdo, tenho ideia.
Mas, se me perguntarem a fonte, eu não saberia dizer que Bezerra de Menezes, depois de, já foi citado ali, de algum tempo, logo, acho que o desencarne dele foi confiado uma equipe já de conhecimento em medicina, que seria em torno de 300 espíritos daqueles que já foram médicos, para fazer um curso com o Bezerra e que depois, no final, estariam habilitados, por ser da equipe dele, por seguir as orientações dele, por ter toda a técnica dele, vamos dizer assim, poderem assinar como Bezerra de Menezes. Então, assim nós vemos, às vezes, em alguma equipe médica grande, desses especialistas, ele não atua sozinho, ele tem uma equipe dele, e aquele que foi atendido, não, eu fui atendido lá pelo fulano. Agora, o que se sabe, de repente, a supervisão é dele, mas nem todo o atendimento é dele. Então, alguém tem ideia dessa, até de dizer de onde essa fonte, eu não lembro, realmente, agora surgiu, e eu não lembro de onde essa fonte, de que teria, se tem em algum livro, alguma comunicação, como é que foi essa história de iniciar com 300 médicos. Hoje, de repente, até o grupo já esteja maior, já tenha mais edições desse curso Bezerra lá no plano espiritual. E aqui nós falamos também sobre os espíritos superiores, mas ele dá outro ali, tem uma parte que ele fala também para a identidade dos espíritos inferiores. Fala alguma coisa quanto fascinação, quanto o que vocês poderiam nos dizer sobre isso? Aqui o que me chamou a atenção, tá dando, não dá para falar. Não, eu acho que é porque... Aqui no... Oi? Opa, agora. Não tá dando certo aqui. Tá dando muito eco, acho que é porque a Sirlene tá perto aqui de mim. Tá dando aí tão perto, então, a Sirlene estava com o microfone fechado, daí, mas sei lá o que deu. Bem-vinda, Vanessa. Bom dia. Então, nós estamos na continuação do domingo passado sobre a identidade dos espíritos. Lemos o item 256, e então estamos comentando. Parece que o pessoal não estava querendo comentar muito, estão mais para ouvir hoje. E também eu acho que também ele mais ou menos como é a sequência, ele pega bastante o que foi lido já no que a gente estudou no domingo passado também, né? Mas vamos ver se não vai dar microfonia agora. Ali na sequência do estudo, ali quando eu li no meio, ele fala que os espíritos superiores, aqui na leitura, formam, por assim dizer, um todo coletivo, cujas individualidades não são com exceções raras, desconhecidas, que eles têm, parece assim, uma coletividade, né, assim. A questão da identidade, depois, como dissemos, quase indiferente quando se trata de instruções gerais, uma vez que os melhores espíritos podem substituir-se mutuamente sem maiores consequências. Me chamou a atenção essa parte também. Só para aproveitar para a Silane ali, quando tá uma pessoa perto da outra, os dois com aparelhos ligados na mesma live, quem está próximo e não está falando tem que fechar microfone e alto-falante, senão dá microfonia. E
Uma das duas tem que fechar os dois, Não, quem não está falando. Sim, não, mas é que sim, está fechado, mas está dando igual. tá. Não, Wilson, deixa como tá que fica melhor, senão daí até ela acertar, deixa como tá. Tá, quanto aos estudos do dia, eu fiz alguns destaques aqui, é um trecho bastante longo. Ele começa falando, à medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de sua personalidade se apagam. Eu recordo, mas há muito tempo, eu conversava com meu irmão Nelson e, e divagava sobre esta realidade. Eu digo assim, mas se todo mundo pensar igual, não vai ficar ruim? Porque parece que a pessoa perde a individualidade. Ele disse, não. As pessoas, os espíritos, no caso, seriam as pessoas bem desenvolvidas ou quase no patamar superior da evolução, não vão precisar nem falar, porque um já vai saber o pensamento do outro. Mas mesmo assim é uma coisa bastante confusa, porque a gente estuda e analisa, segundo os registros das obras mediúnicas espíritas, o princípio inteligente, no começo do seu processo evolutivo, quando já anima animais inferiores, forma o que chamam de almas coletivas. Não existe uma consciência, age em grupo. E parece que o extremo também é verdadeiro, né? Quando chega à perfeição, mas ele diz que nem por isso eles perdem a sua individualidade. E o nome para eles nesse patamar evolutivo com os quais foram chamados durante as milhares de encarnações na Terra ou em outros planetas, perdem o significado. Então eles terão uma identidade entre eles que para nós é totalmente desconhecida. Então, se vier um espírito deste nível hierárquico transmitir uma mensagem, e que, digamos de passagem, são raros, não é muito comum, são raríssimos, para dizer a verdade. Tanto que o próprio Divaldo Pereira Franco não recebia mensagem direta de Maria, mãe de Jesus. Precisava da intermediação do Espírito Joana de Ângeles. Então ninguém pode se gabar de receber uma mensagem de um Espírito de Maria ou acima dela. Alguém poderá dizer, mas existe Espírito acima dela? Olha, a escala evolutiva é infinita. Então ninguém pode dizer que sim nem que não. Mas certamente ela não ascendeu ao máximo possível do progresso numa única encarnação na Terra. O progresso continua. Mas essa questão da identidade, então, fica bem difícil de se distinguir e de pouca importância. A Cioni já falou sobre os espíritos que trabalham com Bezerra de Menezes, que se apresentam com o nome dele. E o Marino até falou que ouviu falar. A gente ouve falar, lê, assiste vídeos. Só que não existe, de fato, uma fonte. Eu estava procurando aqui, hoje em dia, a gente acha isso rapidinho, né? Tem o Gemini no Google que nos responde, ele tem informação de tudo que existe na internet. E diz assim, não há registros ou menções em obras espíritas que indiquem que Bezerra de Menezes, após sua desencarnação, tenha sido confiado a uma equipe de espíritos médicos. Pelo contrário, em sua vida terrena, ele já era conhecido como médico dos pobres, o que reforça sua atuação como médico e filantropo e seu trabalho contínuo no plano espiritual. Mas não há nenhuma fonte que escreva a situação de ter sido entregue a uma equipe específica de médicos espirituais. Então é uma dedução que se tira pelas leituras aqui feitas, por esse próprio tópico aqui do Livro dos Médiuns, que fala que existem esses grupos de espíritos afins e que um espírito próximo a ele, quando vem dar uma comunicação, ele geralmente não é conhecido do grupo, nem do médium. Então, se ele der o seu nome, como ele é conhecido neste momento, nós não vamos saber quem é. E mesmo que não tenha importância, então ele usa o nome de alguém conhecido, para que as pessoas deem maior credibilidade. Não que ele precise disso, mas por uma questão até de fé, porque nós precisamos de bengala ainda. Nós não nos contentamos com o conteúdo, queremos saber a autoria. E tem uma outra coisa interessante aqui, ó.
De outro lado, se considerarmos o número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter galgado as fileiras mais altas, e se o compararmos ao número tão restrito de homens que hão deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer para nós de um nome. E aí eu coloquei aqui, eu destaquei, desde a origem dos tempos. Quando é que é a origem dos tempos? Se formos olhar o livro dos Espíritos, não existe um princípio, porque até os Espíritos, assim, se formos retroceder no tempo por um número imensurável, mas limitado de tempo, nós chegaremos num ponto em que teremos toda uma eternidade anterior que Deus não estava fazendo nada. E eles dizem que não se concebe Deus sem fazer nada. Então, para nós, no nosso entendimento, é impossível no momento entendermos essa questão de origem dos tempos. Se formos falar o tempo relativo que nós analisamos na Terra, que é embasado no movimento observado, é uma coisa. Agora, o princípio de tudo ainda não nos é possível conceber. E sempre houve espíritos evoluídos, como involuídos também, aqueles que estão começando a jornada evolutiva, em todos os patamares. Então é impossível um espírito que não é nosso conhecido declinar o seu verdadeiro nome. Talvez a gente não conseguisse nem pronunciar o seu nome. E aí, mais adiante, tanto pode ser ele como um espírito desconhecido inteiramente, mas pertencente à família de espíritos que faz parte, no caso de São Pedro, São Paulo ou Bezerra de Menezes, que a Sony falou. O que atrai é o pensamento, sendo-lhe indiferente o nome. Mas, como eu disse, nós precisamos de um nome. Se uma mensagem vier lá de engraçado que a gente olha no Evangelho, no Livro dos Espíritos, tem lá um espírito amigo. O espírito não declinava o nome. E Kardec não se preocupava com isso. Mas nós parece que somos mais preocupados com essas questões, né? Se ele nada diz que desminta o caráter desta última, ou seja, da personalidade que ele diz de ser, né? Há a presunção de ser o próprio. E nós vamos ver nesse próprio livro que nós estamos estudando uma mensagem que diz ser o espírito, aliás, parece que é o espírito de verdade. E Kardec não afirma e nem nega que seja uma comunicação de Jesus. Ele fala que não existe nada no texto que seria diferente do que Jesus diria. Nós acho que não passamos por essa parte ainda, né? Vamos ver mais adiante o que diz aqui, ó. Desde que o Espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome pelo qual as diga. Mas e se o Espírito é daqueles mistificadores, de um sofista? Aí está a importância de uma análise aprofundada de tudo que eles nos transmitem e que nós pretendamos tornar público. Se fica fechado num grupo restrito, com a mensagem ali, digamos, de um sofredor com o objetivo de ser socorrido, isso não tem maior repercussão. Mas quando nós pegamos um material psicografado ou psicofonado e gravamos e depois transformamos em livro e publicamos, aí é uma grande responsabilidade de fazer uma análise aprofundada. O espírito que diz ser aquele personagem ou aquela personagem conhecida está dizendo o que se conhece do seu pensamento até agora conhecido? Ou ele está trazendo coisas que não fecham exatamente? E também tomaram cuidado quando se trata de obras espíritas. Está de acordo com os fundamentos do espiritismo? Não tem desvio doutrinário? Não tem nada que esteja contra? Às vezes, com o objetivo de trazer novidades, eles trazem até medo às pessoas. São alarmistas. E aí, eu reforço o cuidado de fazer uma análise e lembrar sempre de Erasto. Erasto afirmou que é preferível negar 10 verdades a aceitar uma mentira. Eu sempre repito isso, porque é de extrema importância. Eu não vou aceitar. Mas tu não sabe se você não está aceitando uma coisa que é verdadeira? Olha, nós temos as obras básicas que todo mundo aceita como verdadeiro. Nós temos as obras suplementares, só de Chico Xavier, mais de 430 livros.
centenas de livros do Divaldo, mas olha, é uma imensidão de livros, para que nós precisamos de mais coisa? Aí ficamos nos agarrando a comezinhas, informações novas, que podem ser verdadeiras armadilhas. Ah, mas então não vamos obter nenhuma informação nova. Kardec disse que o Espiritismo é progressista, ele acompanha o progresso da ciência. É verdade, mas desde que tomemos esse critério de uma análise rigorosa. E aí quem vai fazer a análise? Tem que ser pessoas que tenham conhecimento profundo. E aí a Federação Brasileira, com certeza, tem pessoas lá que têm bastante conhecimento. Quem faz análises bem aprofundadas, mas das obras já conhecidas, como o Evangelho, é o Haroldo Dutra Dias, o Celestino Severino e Pastorino também, com aquela obra dele, Sabedoria do Evangelho. Uma vez tomando conhecimento, e isso é bastante extenso, demanda um tempo para aprender, e olha, eu confesso que tenho muita dificuldade, porque eles usam o grego traduzido para o português, né? Então eu não conheço o grego, mas tenho dificuldade de acompanhar as ideias deles, mas ajuda muito o entendimento para que nós possamos entender numa eventual comunicação de um espírito que se diga superior, trazendo coisas novas. Vanessa, não sei se ela... Eu tô por aqui. Não, é que, na verdade, o Wilson foi respondendo a minha pergunta. Aí eu tinha levantado a mão para perguntar para ele, era exatamente isso, porque ele falou, né, da questão da ciência. A gente, quando vai publicar uma publicação, um artigo, ela é revisada por pares, por outros cientistas, para poder ser publicado, né? E aí a minha começou a me bater curiosidade, tá? De quem, na verdade, iria ver esses livros, se tinha alguma coisa na Federação Espírita que pessoas responsáveis, enfim, para fazer a revisão dessas obras antes delas serem publicadas. E aí o Wilson foi contando a história e acabou respondendo ali a pergunta, né? Porque eu imagino que daí tem que ter um tipo de validação dessas obras, justamente por isso, para não sair qualquer pessoa publicando e dizendo que é do espiritismo, né? Vanessa, tem... Aí eu... No Rio Grande do Sul tem uma equipe que faz essa análise. Aqui na nossa região, na 8ª região, tem uma equipe local aqui que faz análise para FERGS. Eu não sei da Federação Espírita Brasileira, mas com certeza tem. Daria para a gente fazer uma pesquisa a respeito. Se a nossa federativa estadual tem, com certeza, a gente imagina que a brasileira também tenha, né? Porque seria uma extrema irresponsabilidade sair divulgando obras mediúnicas, ou que se dizem mediúnicas, sem uma análise criteriosa. Porque é colocado o movimento espírita brasileiro, não digo mundial, mas o brasileiro, e nem o espiritismo, mas o movimento espírita em questão. Imaginemos nós, a gente publicar uma obra e depois a ciência desmentir. Aí, qual é o crédito de toda a doutrina? As pessoas vão atacar a doutrina, não vão perceber que isso é um descuido do movimento. Por que é o movimento espírita? O movimento espírita é aquilo que nós, que estamos dentro da divulgação, dentro das atividades do movimento espírita brasileiro, fazemos do espiritismo. E o espiritismo é o que está nas obras básicas. Tudo que vem depois são obras suplementares ou coisas de movimentos. Tem movimento espírita brasileiro e os demais países também têm os seus. E se nós formos olhar, o comportamento do espírita do Brasil não é exatamente igual aos demais movimentos de outros países. Se formos para os Estados Unidos, por exemplo, lá é mais sensacionalismo, é coisa de apresentação em televisão, tem muitos médios que dão show e que não fecha com o que o espiritismo prega. E as pessoas dizem médium espírita. Mas médium não é um privilégio do espírita. A mediunidade está em toda parte, inclusive entre os ateus. Mas nós aqui temos a responsabilidade. Quando a Federação Espírita Brasileira ou as estaduais aceitam divulgar uma obra, colocar nas suas livrarias e recomendar que as casas espíritas as vendam, de fazer essa análise. E aí que tá, né?
Aqui no Rio Grande do Sul, quando alguém faz uma análise, a pessoa depois dá o seu veredito, né? Recomendo? Por quê? Não recomendo? Por quê? Houve desvio doutrinário? Onde? E menciona todas as citações que a pessoa faz na obra. E se a análise for meio duvidosa, é feita uma segunda análise, para depois se chegar a uma conclusão. Também não se aceita uma análise precipitada de uma pessoa, porque é impossível nós sabermos a capacidade individual de todos os integrantes do grupo. Só o tempo vai dizer. Eu fazia parte desse grupo aqui no Rio Grande do Sul. Depois pedi para me afastar um tempo, já estou bastante tempo afastado, por razões profissionais e por falta de tempo. E até estou repensando essa questão, qual é a prioridade do tempo que a gente faz, né? Então, talvez até volte a fazer parte desse grupo, mas é uma responsabilidade bem grande. Não é um achismo, a pessoa tem que ter um embasamento, um conhecimento razoável, para não dizer aprofundado, das obras básicas. E os grandes expoentes que eu disse são pessoas ocupadíssimas. Vamos olhar Haroldo Dutra Dias, ele é um juiz da ativa. Eu não sei se ele faz análise, mas ele tem uma obra que analisa o Novo Testamento, chama-se Novo Testamento, se não me engano, de Haroldo Dutra Dias, que é interessante, eu ainda não li, mas eu li alguma coisa do Severino e alguma coisa do Pastorino. E ele também, ele fala grego, ele foi buscar lá nos originais gregos essa tradução. Porque se nós formos ler a Bíblia é cheia de enxertos e modificações. Então é interessante que nós conheçamos as traduções do original grego, que ainda assim não é original, porque Jesus não falava, ele não falava em grego, ele até podia falar grego, mas a sua pregação era em hebraico. Alguns dizem aramaico, mas aramaico, segundo eu tenho lido, era uma língua como é o inglês hoje, para se falar com pessoas fora do meio hebreu. E aqui ainda sobre a questão que a Vanessa colocou sobre a divulgação de livros, então, suplementar a análise que o Wilson fez, também eu tenho que analisar que também tem as outras editoras que não são ligadas nem à federação e nem a uma das federadas estaduais. Então, tem editoras que editam livro espírita, mas não são ligados nem à federação nem às federadas. Então, que seria é uma editora comercial, vamos usar esse termo, não sei qual seria o correto, mas é uma editora então, que ela não pode, não se sabe se alguma tem, qual é os critérios que ela usam, porque às vezes o critério é qual? É o comercial. Então, é aquilo que muitas que analisar que vai vender. O conteúdo, às vezes, não tem a maior importância, assim como, ao contrário, então, se nós pegarmos um livro, nós vemos que foi editado pela Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, já é um ponto positivo que nos dá um pouco mais de confiança. Temos que ler e aceitar? Temos que a nossa fé é raciocinada. Vamos analisar tudo, não seja de onde vier. Com a certeza de que, se for de uma das federadas, já nos dá uma presunção de que seja mais confiável devido a essa análise criteriosa que tem antes. E outra, pelo que eu entendi, aqui também importante nas comunicações não é só o que for publicado. Claro que o que for para ser publicado é uma coisa que tem que ter toda esse cuidado. Mas também na questão pessoal, na questão que é um grupo restrito ali. Mas nós temos que ter o cuidado para a gente não entrar na fascinação. Isso é individual. Nós temos que ter o cuidado para não aceitar aqueles enxertos que vêm atrás de palavras, de nomes respeitáveis, de um palavreado bonito e, às vezes, no meio vir
aqueles enxertos ali que nos levam, que a intenção é uma fascinação, é trazer uma enganação. Então, mesmo no pessoal, a gente tem que ter o cuidado também de analisar, porque senão, digamos, eu mesmo que pessoalmente eu ouvi algo e saio tendo como verdade, e para mim eu começo a ter o meu pensamento, as minhas atitudes baseadas naquilo, tomando como verdade algo que não era para seguir. Então, o interessante é o conteúdo. Primeiro, o nome, ele não é o que tem maior relevância. Porque, se a gente pensar, um espírito evoluído, um espírito que fosse já daqueles que passaram aqui na Terra com uma grande evolução, qual é das principais características dele? É a humildade. Ele não tem o orgulho, não tem a vaidade, ou tem muito pouco. Então, ele teve interesse de deixar o nome dele gravado na história aqui na Terra? Será que a maioria desses espíritos elevados que vêm aqui, ele não passa e deixando um trabalho, tudo, algo para frutificar, mas evitando de deixar o nome dele na história? Você sabe quanto anônimo que passou há bem pouco tempo e hoje nem aparece nos nomes? Porque se nós vemos no noticiário, nós vemos nos meios, na rede social, enfim, na internet, hoje, a gente vê muito pouca coisa de muito elevado, de muito assim, ó, e quando nós achamos, sai e pergunta na rua, conhece o fulano, fizeram grande trabalho? Hoje, agora se a gente perguntar, conhece aquele que fez tal bragerada, tal coisa errada? Todo mundo sabe, daí tudo que é noticiário, corta ou abre ali, quando tu corre na internet ali, daí aparece tudo que é. Então, às vezes também é isso aí, porque ainda nós temos entre nós, aparecem muito aqueles que estão na mídia, mas a mídia não é ainda voltada tanto para essas, e nem as próprias pessoas interessam que seu nome, muitos deles, fiquem. Marino, aproveitando que você falou sobre as outras editoras, sem fazer juízo das intenções, porque se pressupõe que todo dirigente de uma casa tem as melhores intenções nas suas escolhas. Tem casas que compram livros fora da federação, dessas editoras que não são filiadas a nenhuma casa, a nenhuma federação. São simplesmente editores que querem ganhar dinheiro. Aquilo que o que o povo está consumindo, eles divulgam. E eles não tomam esse critério de seleção. Alguém publica um livro lá e coloca médium fulano de tal e fala qualquer assunto, como é um livro que vende, eles colocam à disposição. E essas casas que adotam esse critério por questão de economia, porque eles falam que as federações cobram muito caro, mas as federações, elas divulgam, elas compram os livros e revendem, e uma margem que sobra da revenda é para o próprio movimento, é para as atividades das federações. A nossa, por exemplo, na inundação do ano passado, foi que aconteceu, né? Teve grandes estragos, que está se recuperando ainda. Aquilo é um valor expressivo. Imagina se não tivesse uma fonte. Não existe milagre. O movimento é feito por pessoas, mas precisa de uma estrutura. E as pessoas trabalham voluntariamente, é claro, mas precisa energia elétrica, precisa higienização, precisa manutenção do prédio. Tudo isso, alvará de funcionamento. Então tem uma série de questões que demanda um aporte de recursos
E a venda dos livros é uma das fontes. Além disso, as federações responsáveis, como é a nossa, fazem, como eu volto a repetir, essa análise. E daí é importante que nós compremos livros distribuídos pela nossa federação. Ah, mas então eu não posso comprar nada de fora, como disse o Marino. Claro que não, não vamos ficar também tipo aqueles bitolados, né, com viseiras. E nós lembramos aqui o que diz lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: analisai tudo e retende o que é bom. Se nós tivermos tempo para lermos obras fora das federativas, vamos ler então. Mas tomar um cuidado muito grande. Eu vejo que as pessoas às vezes se maravilham com ideias fantasiosas e começam a adotar aquilo como verdade e até reproduzir, divulgar. Alguns fazem até live a respeito. Não tomam o critério de olhar se há desvio doutrinário, se há coisas novas ali que não estão confirmadas e saem alardeando como verdades, coisas que eu digo sempre, isso é improvável. As pessoas dizem, improvável quer dizer que não é verdade? Não, é que não pode ser provado. Improvável vem que não pode ser provado. Se for provável, é que pode ser provado. Se eu disser isto é provável, eu não estou dizendo que é verdade. Estou dizendo que dá para provar. Quando eu digo que é improvável, é que não tem medo de fazer prova. Então eu vejo pessoas falando sobre certas informações aí que a ciência que está pesquisando ainda não encontrou resposta. Nem vou entrar no mérito da questão porque eu sei que é bastante polêmico. Então tem que ter bastante cuidado com essas questões. E olhar para onde é que vai o recurso da venda do livro. Eu já repeti aqui, volto a dizer, a nossa federativa faz a análise quando se trata de obras mediúnicas. Claro que tem obras que não são mediúnicas, mas obra mediúnica, qual é a destinação do recurso do livro? A pessoa que publica a obra é vinculada ao movimento espírita, trabalha em que casa? Tudo isso é importante na análise. E para evitarmos que caiamos no equívoco de aceitar como verdade coisas novas que não são verdadeiras. Isso é uma técnica infalível? Também não é, por isso tem que lembrar sempre do que recomenda Erasto, né? Fazer uma análise, não é porque a federativa também, a federativa faz análise, então tem que aceitar cegamente. Não, você tem livre-arbítrio, você tem raciocínio, você tem conhecimento, você é capaz de analisar. Então não é porque, por exemplo, o diretor de um grupo de estudo fala que é verdade. Uma coisa que eu sempre observo que é importante os integrantes de um grupo é questionar. Nunca sair com dúvida. Ele está mais tempo estudando, então eu não vou nem questionar porque posso incorrer num equívoco e me sentir humilhado. Ninguém vai sair daqui humilhado por mostrar que não conhece uma coisa, mas que quer saber. Eu vejo as pessoas dizendo assim, a gente entra no espiritismo pela dor ou pelo amor. Eu fiquei pensando, por que eu entrei? Eu não sei se é pela dor ou pelo amor, porque eu entrei por curiosidade, porque eu não conhecia o espiritismo, achava que era coisa do demônio, achava que entrava no espiritismo tinha perdido a alma para o demônio. Eu já mencionei isso várias vezes. E daí o meu irmão me presenteou, o Nelson, com o livro dos Espíritos. Ele nem lembra, eu conto para ele, ele não lembra, engraçado como é que é isso, né? Eu morava em Passo Fundo, aí comecei a ler e desde a introdução ali, tudo que eu fui lendo era o que dizia a respeito às minhas dúvidas. E aí me despertou o interesse de conhecer mais. Aí eu entrei no Dias da Cruz, em Passo Fundo, para estudar. E de lá para cá não parei mais. Até me lembro da Doris, que era a nossa orientadora do grupo de estudo. Naquele tempo eu entrei no grupo da juventude. Ela dizia assim, vocês não estão aqui por acaso. Vocês têm uma tarefa para realizar. Aí eu pensei, puxa, eu vim aqui só para aprender, já querem me botar a trabalhar. Mas é que a pessoa, quando começa a tomar conhecimento, ela não pode guardar para si aquilo. Se aquilo serve para ela, ela tem a obrigação de transmitir, de repassar. Mas isso não quer dizer também que ela saiba tudo. Aqueles que estão entrando hoje e que estão aprendendo os primeiros passos, têm suas dúvidas também e têm todo o direito de questionar e de externar o seu ponto de vista. Porque a pessoa vê uma realidade de um ângulo de vista, não enxerga do prisma do outro. E nas trocas de ideias nós podemos entender o ponto de vista do outro e o nosso e melhorar a nossa compreensão, como também ele vai melhorar a sua.
E na questão dessas obras também todo cuidado, volto a dizer. Tem gente que se apaixona pelos romances, faz até grupo de estudo de romance e esquece de estudar as obras básicas. Não vou dizer para não estudar romance, pelo contrário, deve estudar, mas desde que tenha um conhecimento razoável das obras básicas, para não se apaixonar por ideias que às vezes são colocadas nos chamados romances espíritas, que nem sempre estão 100% de acordo com o que nos trouxe Kardec nas obras básicas. Daí ficou alguma questão aqui, agora eu fico naquela, pelo tempo que falta para ler a próxima, parece que ficou escasso, parece que o assunto do dia já foi bem, bem esclarecido, já foi bem. Então, alguém tem ainda ficou alguma dúvida, algum esclarecimento, algum ponto que queria reforçar sobre o nosso estudo de hoje? Bom, então vamos ler o 257 e daí vamos ver, porque daí nós vamos ter poucos minutos para comentar. Então a gente vai ter que ver bem como raciocinar para colocar o que precisa em pouco tempo. Então, pode ler para nós, Jaquim? Tá fechado o microfone, Jaquim. Meu mouse aqui tá. Tem que dar um novo. 257. Muito mais fácil de se comprovar é a identidade quando se trata de espíritos contemporâneos, cujos caracteres e hábitos se conhecem, porque precisamente esses hábitos de que eles ainda não tiveram tempo de despojar-se são que os fazem reconhecíveis, e desde logo dizemos que isso constitui um dos sinais mais seguros de identidade. Pode, sem dúvida, o espírito dar provas desta, atendendo ao pedido que se lhe faça, mas assim só procede quando lhe convém. Geralmente, semelhante pedido o magoa, pelo que deve ser evitado. Como deixar o seu corpo, o espírito não se despojou da sua suscetibilidade. Agasta-o toda questão que tenha por fim pô-lo à prova. Perguntas a que ninguém ousaria dirigir-lhe, se ele se apresentasse vivo, pelo receio de faltar às conveniências, porque se lhe há de dispensar menos consideração depois da sua morte. Há um homem que se apresente num salão declinando o seu nome. Irá alguém pedir-lhe a queima-roupa, sob o pretexto de haver impostores, que prove ser quem diz que é? Certamente esse homem teria o direito de lembrar ao interrogante as regras de civilidade. É o que fazem os espíritos, não respondendo ou retirando-se. Façamos, para exemplo, uma comparação. Suponhamos que o astrônomo Arago, quando vivo, se apresentasse numa casa onde ninguém o conhecesse e que o apostrofassem desse modo. Dizeis que sois Arago, mas não vos conhecemos. Dignai-vos de prová-lo, respondendo às nossas perguntas. Resolvei tal problema de astronomia. Dizei-nos o vosso nome, prenome, os de vossos filhos, o que fazieis em tal dia, a tal hora, etc. Que responderia ele? Pois bem, como espírito fará o que teria feito em vida, e os outros espíritos procedem da mesma maneira. Então,
Aqui nós temos ainda continuidade sobre a identidade dos espíritos, também já mais ou menos como a gente vinha conversando, e nesse trecho aqui, o que temos a comentar? Eu achei até, de certa forma, hilário, assim, engraçado, que devemos tratar os espíritos como se os vivos tivessem, né? As pessoas, né? Não é porque a pessoa morreu que tu vai ficar duvidando e colocando a pessoa, o espírito, enfim, uma situação assim, inconveniente, né? Sendo inconveniente. Eu achei bem interessante que eles ou não respondem ou se retiram. Que seria como nós, né, encarnados, nos comportaríamos, se nos sentíssemos ofendidos, né, ou que as pessoas estivessem duvidando da nossa identidade, vamos dizer assim, né. Achei bem interessante. Pois é. E, por outro lado, como se ele nos diz, como tu disseste bem ali, porque desencarnou, nós não vamos ter esse tratamento. Mas também, como ele diz ali, porque há impostores, daí já é bom, mas daí tua identidade, porque tem tanto impostor, porque não sei. Agora, para não termos toda essa desconfiança, toda assim, mas por outro lado também, nós temos que pensar que também não é porque desencarnou que virou santo também. Porque chegou, porque o Espírito disse, bom, o Espírito disse, está dito, e não vão. Então, tem esses dois lados aí para nós pensar também, né? Gustavo, pode? Era mais ou menos nesse sentido que eu ia fazer a minha fala, né? Porque o nosso estudo dessa parte da identidade, desde a semana passada, com tudo que foi falado hoje, essa leitura de agora, a gente começa a entender que para espíritos sérios, quando é uma mensagem edificante, pouco importa a identidade, justamente, né? E às vezes a gente, como pessoa, espírito, em evolução, mas na fase que nós estamos, a gente também gosta de se afirmar dentro do nosso meio que nós estamos vivendo. Eu consigo tal coisa, eu sou o Gustavo, né? Eu confio em ti, tu é a fulana, por exemplo, né? Mas ao mesmo tempo, justamente nesse sentido, isso eu também já tinha parado para pensar, que no momento em que tu desencarna, né, não fico nem pior, não fico nem melhor e nem pior, eu continuo exatamente igual, né? Então as qualidades e os defeitos continuam exatamente a mesma coisa. Então, se eu tenho essa característica de querer me afirmar, o meu nome, o nome da minha família, de onde eu venho, levo isso em consideração, daqui a pouco eu vou estar também levando em conta isso lá na espiritualidade. Óbvio que daí depois, para chegar a ter o direito de dar uma comunicação com alguém, provavelmente espíritos mais evoluídos vão dar umas podadas nas asinhas de alguma forma, mas é interessante, porque essa questão faz a gente quer evoluir. E no fim das contas a gente vai estudando, a gente vai entendendo um pouquinho mais as características dos espíritos superiores, nem que seja pequena, a gente pode, de alguma forma, trazer para a gente, no dia a dia, e procurar, de alguma forma, emular. Mas, por exemplo, no item anterior, que falou das questões, quanto mais evoluído vão ficando, a unidade de pensamento vai se formando, mas não muda a sua identidade, a individualidade, digamos assim. Lembro daquela fala que foi, acho que foi Chico Xavier que falou, que quando o homem chegou na Lua, teve uma reunião lá e os espíritos estavam preocupados de que pudéssemos levar armas para lá e causar algum desequilíbrio, e Jesus teria intercedido por nós e nos dado 50 anos para a gente não se matar.
Na verdade, a partir disso, teria uma determinada evolução, a questão da data limite. Mas se ele intercedeu por nós, ainda assim, mesmo espíritos superiores pensavam de maneira diferente em algumas determinadas situações, né? Então, é interessante nesse sentido. Viu, o senhor levantou a mão ali com brevidade, por favor, são 10 horas, pode falar. É só respondendo à minha indagação anterior. Aqui eu fiz uma pesquisa que a Federação Espírita Brasileira possui equipes e áreas especializadas, como a FEB Editora e a Comissão Editorial, que analisam criteriosamente as obras que divulgam, avaliando o conteúdo, linguagem e forma de apresentação antes da publicação. Essas análises garantem a qualidade e a coerência da divulgação do Espiritismo, alinhando-se aos seus princípios e objetivos. E o interessante é que a nossa Federação Gaúcha, mesmo essas obras que a FEB divulga, que passam por esse critério, também faz análise. É feita uma análise sobre a outra análise, referendando ou não o que a FEB faz. Até hoje eu não vi nenhum caso de, pelo menos que eu conheço, porque eles não divulgam entre nós mesmo, não divulgam a análise dos outros, né? De não divulgação de uma obra da FEB, mas de algumas observações, eu mesmo fiz uma observação uma vez, uma obra publicada pela FEB. Até pedi para a federação nossa repassar para a FEB, disseram que iam passar. Não no sentido de não publicar, mas de falar com o próprio autor da obra. Não se tratava de uma obra mediúnica, mas de uma obra de análise, de pesquisa, para que ele retirasse uma citação que ele fez ali, que eu achava desnecessária. Bom, então, devido ao nosso horário, ao compromisso que nós temos com a espiritualidade maior, de 1 hora de estudo, e como ele já tem uma programação certamente bem extensa, vamos encerrando por aqui. Vamos fazer agora a nossa prece e com acompanhamento da Helena ali, que está junto conosco. Então, que nós, reunidos neste momento, em que elevamos o nosso pensamento ao espírito protetor de cada um de nós, aqueles espíritos que estão nos dando o amparo neste momento, em que elevamos nosso pensamento e que colocamos acima das palavras o nosso sentimento de amor, em que torna a chama esta centelha divina que cada um traz e que cada um desenvolve através do burilamento pessoal, da sua elevação espiritual, que possamos, através da nossa vontade firme de praticar o bem, de nos adiantar e nos evoluir nessa escala espírita que estudamos, de no nosso dia a dia conseguir melhorar nas simples imperfeições até as maiores, mas que cada dia possamos praticar melhor o bem e deixar para trás as nossas imperfeições. Que nesse coletivo que nós estamos, que o pensamento que nos liga e nos une neste momento, como se estivéssemos juntos fisicamente, possamos formar essa corrente de pensamento, de energia, que está interligada através da nossa onda mental e que aqui vem suprida das necessidades pelo plano espiritual, que nós possamos aurir tudo aquilo de que precisamos neste momento e tudo aquilo que possamos doar para aqueles que em volta de nós estiverem neste momento em que sintonizamos e que abrimos os nossos canais de sintonias com a espiritualidade maior.
E assim com a certeza de que estamos bem amparados, que continuaremos, se continuarmos com os nossos pensamentos elevados e continuarmos com essa sintonia no nosso dia a dia, assim, passando a ter uma vida melhor, uma vida conectada com o nosso espírito protetor e com aqueles que estão interessados no nosso bem e no bem daqueles que nos rodeiam. Que também aqueles que possamos, neste momento, enviar um pensamento, possam receber as benesses espirituais. Além de todos nós aqui presentes, aqueles nossos familiares, os nossos amigos, vizinhos, que sabemos que passam por um momento de prova ou de expiação. Que recebam toda a força necessária para brotar de si o ser divino que tem e que cura todos os nossos males espirituais. E que assim, através do perispírito, atinja também o nosso corpo, fazendo com que nós melhore essa melhora profunda, para que não tenha a recaída. E assim, com a certeza de que estaremos bem amparados, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja.